Vamos, irmãos, orar. Você aprendeu o nome dos irmãos aí. Vamos colocar esses irmãos na presença do Senhor. Os nossos irmãos que estão conectados conosco via internet. Também vamos estar orando por eles, para que o Espírito do Senhor esteja falando aos seus corações também. Vamos orar, irmãos, vamos curvar as nossas cabeças. Deus amado, muito obrigado, Pai, por esse tempo na Tua presença já. Pelo que nós já aprendemos, pelo que nós já ouvimos do Senhor, pelas manifestações de adoração e de louvor, pela presença do Senhor entre nós. Nós queremos, ó Deus, louvar-te por tudo isso. Agora essa primeira parte, Senhor, foi que nós dedicamos ao Senhor, abrindo os nossos corações, dizendo para o Senhor da nossa pecaminosidade, mas também, ó Deus, nos lembrando da Tua graça, da Tua bondade, da Tua misericórdia. E agora, ó Deus, nós queremos ouvir do Senhor. Queremos aquietar o nosso coração e focar a nossa mente na Tua palavra. Que o Senhor venha, Senhor, da mesma maneira, trabalhar através do Teu Espírito Santo as nossas vidas. Que esse texto, ó Deus, salte das Sagradas Escrituras ao nosso coração, à nossa mente, à nossa alma, e que fique impregnado de tal maneira que possamos historificar essas realidades em nossa própria história. Deus, nós precisamos disso. Nos tempos em que nós vivemos, são tempos, ó Deus, que precisamos desse trabalhar do Senhor nas nossas vidas. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, fale conosco. Abençoe, ó Deus, de uma maneira especial aqueles queridos nossos, que estão lá do outro lado, em toda parte do país e fora dele, conectados conosco via internet, em tempo real. Que a bênção do Senhor seja estendida a esses lares, a estas pessoas que estão lá, Senhor, do outro lado, como extensão deste culto agora, Senhor. Pai querido, tenha misericórdia também desses queridos irmãos. Obrigado, Pai, pela bênção que usufruímos desse recurso. Que o Senhor use-nos para alcançar outros de longe. Em nome de Jesus, ó Deus, é que nós te pedimos isso. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, o pastor Alexandre, domingo passado, começou a série desta semana, desse mês. Nesse mês nós vamos estar no culto à noite falando sobre oração. Mês de janeiro nós falamos dos propósitos, daqueles sonhos que Deus tem para as nossas vidas, das potencialidades que Deus tem gerado através da ação dele em cada um de nós, enquanto igreja, como família, como indivíduos que creem nestas realidades. Agora, o mês de fevereiro, nós vamos falar sobre oração. Nós estamos tendo vários núcleos de oração durante a semana. E Deus tem nos abençoado de uma maneira muito, mas muito especial nesses encontros de oração. Vários horários. Se você não pode num horário, você vem no outro horário. Então, esse é um tempo para aprendermos sobre oração. E é um instrumento que Deus deixou para que nós pudéssemos, enquanto igreja, mover o mundo. Isso é muito importante, irmãos. A oração, ela é, junto com a leitura da palavra de Deus, o instrumento de Deus para transformar o nosso tempo, para modificar realidades já estabelecidas ou impedir que realidades se estabeleçam. Então, esse mês nós vamos falar sobre oração. E o texto que eu escolhi para a nossa meditação hoje, pastor Alexandre falou
no Novo Testamento, e eu vou falar hoje no Antigo Testamento, 1 Crônicas, capítulo 29, 10 a 13. É a oração de Davi, já que os irmãos e todos nós, alunos da escola dominical, já estamos mais familiarizados com Davi, então também eu quis aproveitar esse módulo da vida de Davi dos domingos de manhã, para pensarmos um pouquinho agora à noite. Primeira Crônicas 29, 10 a 13. Eu vou ler, irmãos, para que os nossos irmãos da internet também possam acompanhar. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riqueza e glória vem de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Que Deus nos abençoe através dessa porção já abençoada. Eu quero começar, irmãos, essa reflexão com uma pergunta. Você acha que as suas orações estão relacionadas com desempenho? Muitas empresas hoje, elas têm um sistema de pagamentos relacionados com desempenho. Então a sua recompensa será maior se o seu desempenho for maior. Ou será menor se o seu desempenho for menor. De acordo com as suas realizações. E isso é muito mais comum do que nós imaginamos. A pessoa tem um salário menor na carteira, mas ela trabalha comissionada e de acordo com o seu desempenho é que ela vai ganhar o restante do seu soldo. O que eu estou perguntando é o seguinte, irmãos. Você tem relacionado a oração ao seu desempenho? Como assim? Quando você tem um bom dia, você ora um tipo de oração. Quando você tem um dia ruim, então há um outro tipo de oração. Vou exemplificar. Você teve um dia bom. Eu tive um dia bom. Você saltou da cama bem cedo, leu um capítulo inteirinho do profeta Ezequiel, antes do café da manhã. Conseguiu chegar ao trabalho na hora certa, e durante o coffee break, você compartilhou da sua fé com um companheiro lá que estava tomando aquele chazinho ali para uma quebra da sua rotina na empresa. E o seu colega ficou tão satisfeito que ao terminar aquele momento, ele diz: olha, eu quero ouvir sobre isso
depois. Na parte da tarde, você recebeu um e-mail encorajador de um missionário que está num campo missionário que você apoia financeiramente. À noite, você foi para o pequeno grupo de estudo da palavra de Deus, e aquele tempo foi magnífico. Muitas pessoas gostaram da reflexão que você fez, até disse a você que foram momentos extremamente importantes para a vida deles, aquelas palavras que você deu naquele momento, naquele pequeno grupo de estudo. A última coisa que você fez à noite foi ajoelhar ao lado da sua cama, ou sentar nela, ou mesmo em pé, e orar ao Senhor. Como você ora? Como você oraria depois de um dia fantástico, produtivo, como este que eu acabei de relatar? Algo assim: Senhor, muito obrigado por permitir-me andar para frente, pelas vitórias, pela bênção desse dia, pelo que eu pude fazer, obrigado por isso, obrigado tal, e aí por diante. Mas e se você teve um dia não tão fantástico, um dia ruim, eu não vou chamar de terrível, porque eu não entendo que nós teremos algum dia terrível, mas um dia não tão fantástico. Primeiro, você dormiu demais, colocou lá o seu celular para despertar, e tocou numa tecla diferente, e deu um retardo nesse negócio, e você acordou com uma chuvinha dessa tarde. Nem mesmo teve tempo para tomar o seu café. Ler a Bíblia, muito menos. Deixou para depois. Quando você vai sair, acontece exatamente o que aconteceu com o pastor Alexandre hoje. O carro não pega. Você esqueceu a lâmpada interna ligada, ou a menina tocou o dedo no rádio, ficou ligado do CD Play. Não sei o que aconteceu, mas o carro não pegou. Você se atrasou para o trabalho. Você chegou atrasado. E naquele mesmo cafezinho lá atrás, quando você foi compartilhar de uma realidade espiritual, o que gerou foi uma discussão religiosa desagradável com um colega seu de trabalho. E aí você, quando vai na parte da tarde, recebe um e-mail de um missionário que a sua igreja apoia, e ele está passando por dificuldades financeiras, e você se esqueceu, e você pretendia renovar a sua oferta e a sua contribuição, que ajuda a manter esse missionário, e você se esqueceu de fazer isso. Completamente. Você esqueceu de renovar a sua contribuição que iria mandar para esse missionário. E aí você recebe o e-mail dele dizendo que está muito ruim financeiro lá. Se não bastasse, quando você está voltando para casa, você atropela o gato do seu vizinho de condomínio. Mais um atraso. E ao chegar em casa, você entra pela porta da lavanderia e descobre que toda a lavanderia está alagada. E aí você tem outra descoberta, de que a sua máquina de lavar roupa entrou em pane, e como havia deixado para jogar a água fora, secar e tal, e bater, ela atrapalhou aquele programa eletrônico que ela tem e derramou água para tudo quanto é lugar. Tempo para ir ao pequeno grupo não teve. Não tem como ir ao pequeno grupo hoje. Exausto, você não tinha como contribuir com alguma coisa para o pequeno grupo de estudo da palavra de Deus. Finalmente,
você cai de joelhos, ou sentado, ou deitado na sua cama, como você vai orar nesse dia? Como você vai orar? A sua oração será diferente? O que você acha? Se sim, por quê? Será que a nossa relação com Deus realmente depende do dia em que nós tivemos? Será que o seu e o meu relacionamento com Deus depende tão fortemente de como nós nos sentimos, do que aconteceu conosco durante o dia? Se foi um dia fantástico, ou se foi um dia não tão fantástico assim. Irmãos, todos nós que temos uma teologia bíblica sadia, sabemos que somos salvos por causa de, que nós não somos salvos por causa de algo que fizemos ou que fazemos hoje. Nós sabemos que a base da nossa relação com Deus é a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E não podemos acrescentar uma única coisa a esta verdade absoluta e bíblica. Sabemos se o nosso dia foi fantástico ou não tão fantástico. Assim Deus foi da mesma maneira soberano ontem, fantástico, e hoje não tão fantástico. Deus foi da mesma maneira soberano. No dia de ontem fantástico e no dia de hoje não tão fantástico. Então por que as nossas orações são tão inconstantes? Por que às vezes nós mudamos as nossas orações de acordo com o nosso dia? Davi, irmãos, está no finalzinho da sua vida. Davi está se preparando para transferir o trono para o seu filho Salomão. Mas não só o trono. Davi está sobrecarregando Salomão para construir uma casa. E diz-nos o texto que é um palácio, que nós conhecemos como o Templo de Salomão. Então Davi coloca toda a responsabilidade para Salomão construir esse templo. E Davi, em preparação a isto, alguns críticos textuais, irmãos, dizem que esse relato de Davi, das crônicas, é um relato que não corresponde à verdade. Porque esses valores, essa quantidade de ouro, essa quantidade de prata, essa quantidade de bronze, essa quantidade de ferro, essa quantidade de madeira, essa quantidade de pedra, é extremamente alta. Então alguém acha que não se poderia se dispor de um valor tão alto para construir um palácio, o templo de adoração ao Deus de Israel. Mas o fato é que neste dia, Davi está ofertando da sua riqueza própria. Davi está desfazendo de um patrimônio que ele veio ajuntando durante toda a sua vida, e agora ele consagra tudo isto ao Senhor. Ele tira do seu cofre pessoal, da sua riqueza pessoal, de que ele veio acumulando, e doa isto para a construção do templo. E aí, aquelas pessoas que estão à sua volta querem doar também.
Famílias também vendo o exemplo do rei, pegam lá joias, pegam tudo e fazem uma oferta vultuosa também para a doação. Hoje, irmãos, Davi está num dia fantástico. Ele está voando alto. Davi tem um bom dia hoje. O seu desempenho é impressionante. Seu coração está explodindo de realização. Ele agora tem a promessa de Deus, de que Deus estaria com o seu filho, de que Deus não deixaria o trono do reino de Israel sem um representante, sem um descendente dele. Ele está radiante. O tempo da sua morte está chegando, mas Davi está radiante. Como é que você oraria se você estivesse fazendo uma doação tão generosa quanto Davi fez para o templo do Senhor naquele dia? Como seria a sua oração? Eu creio, irmãos, que nós ficaríamos tentados a congratular-nos só um pouquinho. Não é verdade? Eu conheço gente assim. Que por muito menos, mas muito menos, mas muito menos, elas querem ser bajuladas. Por Deus e por aqueles que o representam. Como é que seria a sua oração? Mais ou menos assim. Eu fiz muito bem hoje, né, Senhor? Não fiz? Espero que o Senhor esteja me abençoando poderosamente pelos próximos anos, pelo que eu fiz hoje. O Senhor viu que quantidade enorme eu tirei da minha própria riqueza, da minha própria poupança e trouxe para investir no reino do Senhor. Eu sei que o Senhor será bom para comigo, porque eu tenho sido bom para com o Senhor. O Senhor pediu 10%, eu estou dando 90%. E assim por diante. Não seria assim, irmãos? Às vezes, por muito menos, nós oramos desse jeito ao Senhor. Mas Davi, irmãos, começa a sua oração num lugar diferente. Davi não começa com ele. Ele começa a oração dele firmemente com Deus. Ele entende que a sua oração, a sua comunhão com Deus, não está presa ao seu desempenho. Ele não está colocando diante de Deus o tão grande ele fez. Ele contribuiu. Mas ele começa, irmãos, louvando a Deus por quem Deus é. Isso aqui é uma extensão do que o pastor Alexandre disse domingo passado. Aquele modelo lá, aquele paradigma lá, que o pastor Alexandre compartilhou conosco domingo passado, é o reflexo no Antigo Testamento daquilo lá. Davi começa a louvar a Deus por quem Deus é. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante todos. Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Louva a Deus pelo que Deus é. Ele não menciona Ele mesmo. É uma quantidade de dinheiro assombrosa, irmãos. Vultuosa. Mas a primeira coisa
que ele se lembra é simplesmente quem Deus é. Deus é o Senhor. Deus é o Pai de Israel, de eternidade a eternidade. E aqui o que Davi quer, irmãos, colocar na sua oração é que ele está dizendo que Deus é um Deus imutável. Irmãos, os nossos altos e baixos, os altos e baixos da vida de Davi, da experiência de Davi, durante toda a sua história, não interferiu na realidade de Deus com Davi e com o seu povo. É isso que Davi estava colocando diante do Senhor. Davi estava orando ao Senhor, dizendo para o Senhor que o Senhor é um Deus imutável. Davi sabia que Deus é constante ao longo dos meus e dos seus altos e baixos. Deus não me ouve mais quando o meu dia for fantástico. Deus não me ouve mais quando o meu dia não for tão fantástico assim. Deus me ouvirá todos os dias, porque Deus é imutável. Não importa qual foi o meu desempenho. Não importa qual foram as circunstâncias que envolveram a minha realidade existencial. Deus, irmãos, está atrelado a nós pela aliança que Ele fez conosco em Cristo Jesus. É isto que Davi traz ao coração de Deus. Davi diz assim: olha, a relação do Senhor conosco é uma relação de Pai de eternidade em eternidade. O Senhor nos comprou, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos redimiu, o Senhor nos tem como seu povo. Eu estou nesse lugar porque o Senhor me trouxe para cá, o Senhor que me colocou aqui, o Senhor que me ungiu, o Senhor que me manteve como o rei desse povo. Deus é um Deus imutável. A começar com Deus, irmãos, Davi tirou o foco completamente para fora de si mesmo, para fora do seu desempenho publicamente. Publicamente. Davi disse a todos que estavam naquela congregação que Deus é que a causa primeira de tudo quanto estava acontecendo naquele momento, e a sua oração era dirigida em relação a esta realidade que ele cria. Não importa que tipo de dia nós tivemos, um dia fantástico ou não tão fantástico assim, Deus é o mesmo. Ele não tem dias bons ou dias maus. A base da nossa relação com Ele é exatamente a mesma hoje, como foi no dia em que Ele fendeu o seu coração, dilatou o seu coração em direção a nós e nos salvou. A mesma base. A base na qual, irmãos, nós nos aproximamos de Deus é precisamente a mesma em nosso pior dia como em nosso melhor dia. Não mudou. Deus é um Deus imutável. Não tem nada a ver com o que nós fizemos, ou o que nós estamos fazendo, tem tudo a ver com quem Deus é. E Deus não tem altos e baixos. Este é o lugar, irmãos, onde o pastor Alexandre nos falou domingo passado. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, nosso Pai,
Ele é um Deus imutável. Mas Davi também, irmãos, louva a Deus pelo que Deus tem. Por aquilo que Deus tem. Veja o verso de número 11. O que diz? Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Embora Davi fosse o rei, ele não quer reivindicar essas coisas para si mesmo. Embora Davi fora colocado ali como rei, Davi agora volta a sua oração, volta o reflector para longe dele mesmo e aponta para aquele que é o Senhor de todas as coisas. Davi louva a Deus por aquilo que Deus tem. Todas estas coisas, tronos, principados, riquezas, todas essas coisas são do Senhor, o nosso Deus. Teu, ó Senhor, é a grandeza. Irmão, se você é grande, isso é do Senhor. Teu, Senhor, é o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Até mesmo o reino de Davi não era dele. Aquilo que ele estava passando para Salomão, na verdade, ele estava apenas como mordomo de uma realidade que não era dele, era do Senhor. Davi sabe que ele governava um povo que não era seu. Ele administrava um reino que não era seu. Teu, Senhor, é o reino, ele diz. E tu te exaltaste por chefe sobre todos. Irmãos, essas palavras são majestosas. Essas palavras realmente expressam, e a gente não pode descompactá-las. Ela precisa vir inteiramente, com esse bojo, que nesse momento inspirado de oração que Davi estava, ele traz essas palavras completamente abrangentes. E eu gosto, irmãos, de trazê-la à memória. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Não há nada maior, nada mais poderoso, nada mais glorioso, nada mais majestoso, nada mais esplêndido em todo o universo do que o nosso próprio Deus. Porque Ele é tudo. E Ele tem tudo. Tudo é do Senhor, irmãos. Como é gostoso nós nos aproximarmos de Deus. Não importa quanto você dá de dízimo, não importa quanto que é o seu investimento no projeto do Senhor, mas você fazer isso entendendo que tudo é do Senhor. Isso muda, irmãos, nosso cuidado das nossas casas, dos nossos carros, dos nossos empregos, dos nossos investimentos. Muda, irmãos. Muda a maneira de orarmos. Senhor, eu sei que tudo é do Senhor. Mas também, irmãos, Davi louva a Deus pelo que Deus faz. Davi louva a Deus pelo que Deus faz. Olha o que acontece, irmãos. Davi é Deus orientado. Tão radicalmente, irmãos,
que ele recusa dar crédito, até mesmo a essa doação surpreendente que ele tinha acabado de fazer. Ele reconhece que tudo é dado por Deus. Riqueza, honra, porque tudo vem do Senhor. E das tuas mãos tu damos. Olha o verso 14. Tudo vem do Senhor. O Senhor é que faz isso. Eu creio, irmãos, que frequentemente em nossas orações agimos muito consciente do que nós temos e do que nós não temos. Presta atenção quando você estiver orando. Davi aqui, ele enfatiza. O centro do palco aqui não é o que Davi tem ou o que Davi deixou de ter, mas são as atividades, o mover de Deus, aquilo que Deus tem feito em direção a ele e em direção ao seu povo. A nossa relação com Deus, irmãos, não depende do que nós fizemos ou do que nós fazemos, apenas do que Ele tem feito. Presta atenção nisso, irmãos. A nossa relação com Deus não depende do que fizemos, do que fazemos, mas daquilo que Deus faz. Davi reconhece, irmãos, que Deus exerce soberania completa sobre os nossos dias. Soberania completa sobre tudo. Porque ele diz assim: tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Soberania. Soberania de Deus. Quando temos um bom dia, irmãos, agradecemos a Deus por agir soberanamente em nosso dia, em nossas vidas. Mas quando temos um dia não tão bom, devemos também agradecer a Deus por ter agido soberanamente em nossas vidas. Porque Ele domina sobre todas as coisas. Claro que eu posso chegar diante de Deus e dizer: Senhor, o dia hoje foi mau. Senhor, como esse dia demorou a passar. Mas, Senhor, como eu percebi que apesar do meu desempenho, como o Senhor estava direcionando todas as coisas, poderia ter sido pior. E tudo que aconteceu eu entendo que está debaixo das tuas mãos, porque tu dominas sobre tudo. Muda, irmãos, muda o meu, muda o seu coração. Se entendermos a soberania de Deus verdadeiramente, e se assim acreditarmos que Ele está no controle de todas as coisas, não importa o que aconteça, não importa as circunstâncias, não importa o meu desempenho, a minha aproximação de Deus vai ser diferente, irmãos. Deus não é o meu patrão para me pagar do jeito que eu pastoreio melhor ou pior. Deus é que faz todas as coisas. Não depende de mim. É o que Ele faz. No verso 13, irmãos, Davi resume a sua aproximação de Deus em oração, dizendo: agora, nosso Deus, nós te agradecemos e te louvamos o teu glorioso nome. Davi começou com Deus, como tantos dos seus salmos, ele fez isso. Davi começa com quem Deus é, o que Ele tem e o que Ele faz. Isto é, irmãos, para nós, um grande modelo de oração. Às vezes, irmãos, nós simplesmente precisamos clamar a Deus: Deus tenha misericórdia de mim, miserável
pecador. Ouça o meu grito, ó Senhor. Escuta minha oração, porque Tu és um Deus imutável. Todas as coisas Te pertencem e o Senhor domina sobre tudo. Irmãos, que assim seja nas nossas orações durante essa semana. Em um dia, quando tudo desenrolar fantasticamente, você se aproxime do Senhor e diz: Tua, ó Senhor, seja toda honra, toda glória e todo louvor, nada a mim. Quando o dia também não for tão fantástico assim, aproxima do Senhor. Senhor, Tua seja toda honra, toda glória e todo louvor, porque Tu tens todas as coisas e Tu dominas sobre tudo. Não é o meu e o seu desempenho. Não dá vontade de falar assim, ufa, não dá? Porque muitos de nós, irmãos, vivemos essa aproximação de Deus pelo nosso desempenho. Mas não é assim. Deus é imutável. A mesma base da nossa aproximação dele, do dia ruim, do dia bom, não mudou. Vamos cantar, irmãos, um hino que reflete exatamente isso. O hino de número 32. Tu és fiel, Senhor. Esse hino tem, através da história do povo de Deus, sendo o marco dessa fidelidade. Pessoas que passaram pela nossa vida, pela nossa história, que cantaram este hino com fé inabalável, que hoje já estão com o Senhor. E que seja assim comigo e com você. Que a nossa confiança vá até o final da nossa vida. Aqui, Davi está morrendo, irmãos. Sua história, tudo já havia passado. Pouco tempo depois ele morre. Vamos colocar em pé e cantarmos este hino.
Vamos, irmãos, orar. Já temos motivos de gratidão a Deus e agradecer o Senhor por tudo quanto o Senhor tem produzido em nossas vidas, através de nós. Louvamos a Deus por esse instrumento que é a internet. Nós temos 12 irmãos em Araraquara, 3 em São Paulo, um que nós não conseguimos detectar, um irmão em Brasília, um irmão em Londrina e outro em Ribeirão Preto. Um irmão não, uma conexão, não é? Que cada conexão dessa pode ter 2, 3, 4, 5, não importa, não é? Então a esses queridos irmãos o nosso abraço, que Deus continue a nos abençoar através desse instrumento. Vamos orar, irmãos, e nós pedimos tanto durante esse tempo para que Deus estivesse encaminhando um trabalho para o nosso irmão Nivaldo. E aconteceu, né? Ele recusou lá em Goiás. Nosso coração pequeno ficou em dúvida, mas o dele se agigantou diante do Senhor, e essa semana saiu, ele já está empregado. Então isso é muito bom. Então, assim como nós fizemos, irmão Nivaldo, irmã Ruth, vamos hoje agradecer a Deus, não é? Vem aqui à frente para a gente louvar a Deus por isso. Também o Levi, aquele irmão engenheiro na escola dominical estava, também ele já conseguiu, vai para o Pará. Para o Pará. Diz ele que foi uma resposta de oração, e até o irmão Nivaldo tinha pensado numa vaga lá na empresa para ele, mas ele também já acertou. Então, irmãos, venham aqui para frente, traga o seu pedido, a sua gratidão, vamos nos aproximar do Senhor, vamos orar, vamos pedir que de fato o Senhor esteja trabalhando nas nossas vidas, e que os nossos jovens, os nossos adolescentes em acampamento estejam recebendo a bênção desse tempo em retiro espiritual. Vamos também orar o nosso irmão que está chegando aqui, o Raul. Ele é um senhor, já está com um problema sério de saúde. O Alexandre está dando toda a cobertura lá, orando, e o nome dele está na nossa lista de oração. Venha para cá, vamos colocar diante do Senhor. Deus, irmãos, é um Deus imutável. Eu, quando canto esse hino, eu já disse isso para os irmãos, eu me lembro da irmã Lloyd. Quando eu cheguei aqui, a irmã Lloyd estava com câncer avançado. Ela perdeu todo o cabelo, mas tanto ela como o irmão Daniel Leão tinham uma voz muito bonita, e a irmã Lloyd cantou várias vezes este hino aqui com um tumor comendo ela por dentro. Quantas vezes a veia do pescoço dela ficava dessa grossura, e hoje ela está com o Senhor. Então, esse Deus, ele é imutável, irmãos. E nós podemos colocar diante dele as nossas dificuldades. Ele é dono de tudo, ele domina sobre tudo, ele é soberano. Ele pode se interferir. Se ele quiser, ele pode. Ele pode fazer aquilo que você não vai acreditar nunca, mas ele pode fazer isso. Vamos orar. Pai bendito, eterno, imutável, Senhor absoluto de todas as coisas. Deus, nós só estamos aqui porque somos miseráveis pecadores, dependemos, ó Deus, do Senhor. O Senhor sabe que nós somos constituídos de um material biodegradável. O Senhor sabe disso, Senhor. Por isso, ó Deus, nós queremos clamar, em primeiro lugar, por aqueles irmãos que sofrem com qualquer tipo de enfermidade. Senhor Raul,
o vô do Carlinho, o Carlinho, irmãos nossos, famílias inteiras, pastor Edson, família Arruda, família Pedroso, irmãos que serviram e servem o Senhor com inteireza de coração, mas estão padecendo, ó Deus. Visita, Pai, com poder e graça a esses queridos servos do Senhor. Agradecemos, ó Deus, pela ação do Senhor já na vida de vários queridos nossos. Nivaldo, Levi e muitos outros, Senhor, que nós não colocamos os nomes deles aqui, mas o Senhor sabe e eles também sabem que a vitória do Senhor tem chegado às suas casas, às suas empresas, porque o Senhor move riqueza, poder, glória, grandeza, tudo vem das tuas mãos. Por isso, ó Deus, nós dependemos daquilo que o Senhor faz. Haja, ó Deus, poderosamente. Obrigado, ó Pai, pela ação do Senhor na vida desta igreja. Obrigado, ó Pai, pela ação do Senhor na vida da tua igreja esparramada por toda a face da terra. Obrigado, ó Pai, pelo recurso da internet, que pudemos entrar nos lares, escritórios, não importa o lugar que esses irmãos nossos, servos do Senhor, conectaram conosco. E foram abençoados pelo Senhor nessa noite, como nós fomos. Deus encha os nossos corações desta certeza, até aquele dia precioso, quando eternamente estaremos com o Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, traga esta realidade às nossas vidas. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo estejam em nós e sobre nós, até aquele dia, quando com Ele nós nos encontraremos. Amém, Senhor. Amém.